Obrigado, Pai, por esse dia, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos deixa, Pai, de estarmos aqui reunidos, ó Pai, por meio dessa palestra, Pai, que o Senhor Para quem não conhece o Dr. Marcos, ele é um químico brasileiro, ele é cientista, ex-professor do Instituto de Química e membro da Academia Brasileira de Ciências e muitas outras coisas. Não é mesmo, doutor? Muitas outras coisas. Além de, é claro, ter uma página no Wikipedia sobre ele. Então o cara é chique. Vou estar passando a palavra para você. Fique à vontade. Pessoal, privilégio estar com vocês. A página na Wikipedia lá, o pessoal assopra e belisca, né? Foi metade bom, metade ruim. Falando que o design inteligente é pseudociência e tudo mais. A gente tenta corrigir, mas o ateísmo é muito militante, né? Eles tomam conta da Wikipedia no Brasil e no mundo. Mas é um privilégio estar com vocês. Eu queria falar um pouco sobre esse embate, né, entre o cristianismo e a ciência. Falar um pouco sobre como que a ciência vê hoje, né, as nossas origens. E falar também da teoria do design inteligente, que é a nova alternativa científica para explicar as nossas origens. Talvez vocês tenham ouvido por aí que cristão bom não combate a ciência, cristão bom põe Deus para guiar a evolução, cristão bom se adapta ao evolucionismo, não há conflito, não há nenhum motivo da gente estar em conflito, em debate, em embate. É uma posição totalmente equivocada. Há um conflito, claro e cristalino. A ciência que nasceu com a percepção de que havia um Deus se desviou completamente, né? E hoje ela faz uma defesa explícita, bem aberta do naturalismo filosófico que exclui, né, a hipótese de Deus. E acho que todo bom cientista, todo bom aluno, todo bom cristão, principalmente, tem que perceber isso e saber que a academia é o local do embate de ideias, não de você se conformar com esse século. E esse embate é claro, cristalino, ele precisa ser combatido e a gente tem que defender a racionalidade da perspectiva de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. É normal isso, inclusive. Então, essa é a tese que eu defendo, que o cristão, na ciência, ele tem que defender com a ciência a sua fé, que é totalmente racional, é uma fé embasada na razão, no conhecimento, nas evidências. A gente não precisa compactuar, não é? Não precisamos sentar na roda, né? E há uma outra corrente no Brasil e no mundo que diz que sobrou para os cristãos o consolo de colocar Deus para guiar a evolução, sobrou para os cristãos o consolo de achar que Deus acertou as condições para que o Big Bang formasse o universo, formasse a vida. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Há jovens que estão alinhados com essa posição. Acho que ela é catastrófica, né? Acho, não tenho certeza. As experiências, por exemplo, nos Estados Unidos mostram isso, né? Normalmente o jovem que vai por esse caminho acaba se tornando um apreciador, né, da ciência e larga a fé. 2/3 dos jovens. Então, o debate que eu vou fazer hoje, a defesa que eu vou fazer hoje é essa.
cristianismo, nós temos uma fé racional. A gente entende que Deus fez o universo e a vida prontos, entende pela palavra e pela revelação da natureza. A gente entende pelos textos bíblicos, mas nós entendemos também pela revelação das coisas que foram criadas, né? Paulo fala claramente sobre isso, que os atributos invisíveis de Deus, né, seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então, olha, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu espero que dê tudo certo. Às vezes, o compartilhamento, se alguém está controlando aí, né? Mas acho que sempre dá. Aqui no... Qual que é essa plataforma? Acho que vai dar certo. Muito bem. E aí nós vamos começar a apresentação, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. O cristianismo e a ciência. Tá todo mundo... se um tá vendo, tá todo mundo vendo. Alguém está vendo? A tela tá tudo direitinho? Tá tudo direitinho, certinho. Maravilha. Ó, vou tentar ser rápido para a gente também ter tempo de perguntas e respostas. Acho que as perguntas sempre são a parte das perguntas é sempre a parte mais interessante, né? Porque aí você coloca suas dúvidas, né? E então, gastar uns 30 minutos nessa apresentação, espero eu, tá bom? Olha, o cristianismo e a ciência. Será que o cristão precisa fazer um suicídio intelectual para crer que fomos feitos prontos, segundo relata Gênesis 1 e 2? Será que Gênesis 1 e 2 talvez seria uma alegoria, um texto alegórico escrito para pessoas que não eram muito inteligentes ou não tinham muito conhecimento científico para entender, então se contou uma história? Eu acho que não, né? Pelo contrário. O cristianismo é uma fé completamente única e especial. O cristão crê num Cristo que dividiu a história, né? Antes e depois de Cristo. Ele se fez homem, ele habitou entre nós. Ele deu provas do seu poder e da sua divindade. Ele andou sobre as águas, ele ressuscitou a Lázaro, ele transformou água em vinho. Não é que ele tenha transformado moléculas de água em vinho, né? Eu acho que ele adicionou à água o que faltava. Chamou a existência pelo poder da sua palavra. Então, o cristão, ele tem uma fé única. A gente não crê em duende, fada madrinha, né? ET, chupacabra, né? A gente crê num Deus que se fez revelar de várias formas. E quando a gente entra na ciência, o cristão não precisa ter medo da ciência, pelo contrário, ele sabe que na ciência ele vai enxergar ainda mais evidências de que há um Deus. Eu falei na Presbiteriana de Pinheiros no domingo passado, não sei se alguém assistiu. Amanhã às 9 da manhã tem café dos homens. Vou falar também sobre essa relação de ciência, fé, pandemia. Vai ser bem legal. Se você quiser assistir, é Café dos Homens na Presbiteriana de Pinheiros. Está no meu Face também, você vai encontrar o link. Então, a ciência está do nosso lado. A ciência nasceu com homens que criam em Deus. A ciência tem Deus como seu autor e consumador. Então, o jovem cristão ele tem que entrar na ciência sabendo que a ciência fornece inúmeras, ele vai estar atolado e afogado de evidências de que é um Deus. E quando o professor de biologia chegar para você e falar assim, agora, quem crê em Deus? Porque minha missão nesse semestre é desconstruir a sua fé, você fala, eu, professor? E minha missão nesse semestre é desconstruir a sua. É assim que a gente tem que fazer, porque os dados estão do nosso lado. Eu sou extremamente crítico, né, dessa posição que muitos têm, né, de que a gente perdeu a batalha e nosso consolo é talvez colocar Deus lá para guiar a evolução e ficar de boa. De jeito nenhum, gente. Outro dia eu estava numa palestra, né, e recomendaram esse livro, Finding Ourselves After Darwin, Nos Encontrando Após Darwin. O livro é exatamente isso, nos
temos que nos render e nos consolar, que a gente perdeu a batalha. Perdeu a batalha? Não, perdemos. Estamos ganhando e ganhando de goleada. Goleada. Então, os jovens que estão nos ouvindo e todos os demais, né? O cristianismo é consolidado, referendado, alicerçado na boa ciência. Há evidências claríssimas de que fomos planejados e que fomos feitos prontos. Nenhuma evidência que a gente tenha chimpanzé como nossos primos. Tá bom? Eu vou falar sobre isso. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Que a gente está do lado da razão, que o jovem cristão, ao entrar na ciência, ele tem que defender a racionalidade da sua fé, combater o bom combate, e que ele vai vencer esse combate, porque os dados estão a seu favor. Porque quando a gente vai estudar a origem do universo, o naturalismo filosófico fez a ciência adotar um modelo totalmente sem lastro na lógica e nas evidências. Você vai aprender na aula de física, por exemplo, que o modelo que exclui a possibilidade de um ser inteligente ter chamado o universo à existência pelo poder da sua palavra, assume uma coisa totalmente ilógica e irracional. Diz que há bilhões e bilhões de anos atrás não existia nada, nem matéria, nem energia, nem espaço, nem tempo. Então, nada, absolutamente nada. Mas esse nada pega o nada, porque não tinha nada, o nada pega o nada, e o que ele quer fazer com o nada? Nada. E ele pega o nada, não querendo fazer nada, ele pega esse nada do nada e faz o tudo. Começa já com uma coisa totalmente irracional. Como que o nada pega o nada para nada e por nada, e do nada faz o tudo. Uma nuvem gasosa em expansão, que é gerada nessa explosão, né, no Big Bang, nessa expansão. Se a gente fala explosão, tem gente que conhece um pouco melhor de física e vai falar, nossa, ele não entende do modelo. A explosão é um termo popular para que todo mundo entenda. Big Bang não é uma explosão, é uma expansão do nada contra o nada, né, formando matéria e energia, é uma explosão. E essa grande explosão, então, gera uma nuvem gasosa em expansão contra o nada. Teria gerado. Mas isso faz sentido? Absolutamente nenhum. Então, por isso que o cristão tem todas as ferramentas, tem toda a argumentação. Ele tem a obrigação de defender a racionalidade da sua fé, porque o modelo do outro lado é falido, ele é totalmente desprovido de qualquer racionalidade. Desprovido de qualquer racionalidade. O universo está em expansão, tem um ruído de fundo. São evidências tênues para o modelo totalmente desprovido, né, de evidências. Desprovido de evidências. Olha, por exemplo, o nada explode, forma uma nuvem gasosa em expansão. Essa nuvem gasosa devia ter matéria e antimatéria. Próton e antipróton, elétron e antielétron, é o que acontece quando a energia é transformada em matéria. Mas a antimatéria simplesmente desapareceu, metade do universo desapareceu. Aí eles falam, simetria, fez tanto matéria e antimatéria que de repente formou um pouquinho mais de matéria e um pouco menos de antimatéria. É a simetria, é o modelo da física. Gente, 2 mais 2 é sempre 4. Você pode repetir milhares de vezes a soma, que vai sempre dar 4, não vai dar 3.9, 4.1. As leis da física, né, foram estabelecidas por um Deus exato, preciso, e elas são imutáveis, ninguém vai mexer. Então, metade do universo sumiu, 96% da matéria nunca foi encontrada, é a matéria escura, é o grande saci pererê da ciência. Nuvem gasosa em expansão contra o nada não se contrai em si mesma, não deveria ter formado estrelas. Não tem como você aprisionar gás sobre alta pressão e temperatura sem forças para fazer isso. Não tem força. Forças de Van der Waals, né? Aquelas forças da química são extremamente fracas. Fizeram um experimento lá no espaço. Juntou pó, mas o pó continua pó. Aí planetas rochosos se formam por acreção de pó cósmico. O modelo da acreção do Big Bang é um desastre do ponto de vista químico. Tudo é química, a química é tudo, né? O modelo físico, ele vai até um certo ponto, depois entra a química, né? Quando você tem já átomos e moléculas.
Não há como você formar planetas rochosos. E tem um monte de planeta rochoso, tem sistemas solares. A Terra deveria ser uma rocha incandescente, não deveria ter água. Da onde veio a água? Júpiter atraiu os blocos de gelo, mas acertou na Terra. Aí fizeram a razão isotópica do gelo e dos hidrometeoritos e da água da Terra não bateu. Não devia ter uma lua tão grande do lado da Terra. Sistema solar, o momento devia estar no Sol, mas está nos planetas. Tudo errado, tudo errado. As galáxias, né, em espiral, já deviam ter colapsado em si mesmo. Os meteoritos deveriam ser pó, mas eles são rochas sólidas, né, cometas, tudo. Cometa já não deveria existir mais, né, porque já deveria ter gastado em milhões e milhões de anos. Então, a gente tem uma luta, e a luta é contra um modelo que não faz sentido. A luta é contra uma ciência que fechou um pacto com o naturalismo e teve que encontrar dentro desse naturalismo uma explicação. E essa explicação não existe. Então, ela teve que apelar para modelos irracionais. Não faz sentido o universo ter sido estruturado de uma nuvem gasosa em expansão. Mas é só a evolução do cosmos? Não. O cristianismo e a ciência. Você vai na aula de química, o seu professor vai falar: olha, surgiu um dia uma ameba nesse planeta, naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, e essa ameba foi evoluindo, lenta, gradual e sucessivamente, até dar em todas essas amebas que estão assistindo a minha palestra agora. E esse amebão aqui que está falando. Amebas evoluídas, não é? É uma brincadeira, mas é a verdade. O professor vai falar isso. E naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, algumas reações químicas, como Stanley Miller mostrou nos seus experimentos, geraram os blocos fundamentais da vida que foram se polimerizando até formar o primeiro ser vivo, a sua tataravó. Isso faz sentido? Olha, agora o pessoal fala assim, o Marcos não pode falar do Big Bang porque é física. Não é química. Nos primeiros momentos pode ser um pouco de física e tudo mais, né? Mas depois é física, é química, é termodinâmica de fluidos, né? Moléculas, átomos. Agora, a evolução química, né? Aí ninguém pode criticar, sou químico. E as reações químicas são proibidas. Aminoácido não reage com aminoácido, o ΔG é positivo. Tem 20 grupos laterais interferentes, as reações entre os grupos laterais são muito mais favorecidas do que a reação peptídica, né, entre o grupo amino e o grupo ácido, se você já estudou um pouquinho isso nas suas aulas de biologia ou de química. A conclusão dos experimentos e das propostas de evolução química é que elas violam leis da química. Então, eles falam, olha, falar é fácil, mas mostrar isso através de leis, você nunca viu um professor falar, né? Diz que, olha, formaram-se os blocos que se polimerizaram. Mas ele avaliou as polimerizações, ele calculou o ΔG, ele viu as reações interferentes. Ninguém faz isso. Absolutamente não, porque senão ele vai destruir a teoria que ele está tentando te ensinar. Então, olha, o que um aluno cristão tem que fazer? Tem que ler os livros, né? Leia meus livros. E quando o professor começar a falar, fala assim, não, você não vai confrontá-lo. Você fala, professor, essa reação de aminoácido com aminoácido, o senhor sabe qual é o ΔG? E aí ele vai travar, porque ele também não aprendeu. O professor dele também ensinou apenas a história que faz sentido, não fez os cálculos. O experimento de Stanley Miller, eu falo no livro Fomos Planejados, ele tem N problemas, só tem problemas na realidade. Ele demonstra o que ele tentou refutar, que só mentes inteligentes poderiam formar os blocos fundamentais da vida. E mesmo com toda a inteligência de Stanley Miller, o que se formou jamais poderia gerar vida. As moléculas são racêmicas, não tem o hélio D puro, tem aminas junto com aminoácidos, tem ácidos junto com aminoácidos, você não pode ter aminas e ácidos junto com aminoácidos, se você quer formar proteínas, porque a amina vai reagir, o ácido vai reagir, vai parar a reação. Você tem que ter aminoácido puro. E N problemas. A atmosfera foi errada e tudo mais. Então, o cristão pode defender a sua fé? Pode. Pode rebater os modelos de criação do universo? Sim. Pode rebater os modelos da evolução química? Sim. Eles têm N problemas. Aí você vai para a evolução darwiniana. Aí, puxa vida, agora eu vou ter que discutir com um biólogo.
É química, normalmente, novamente. Aquela ameba primordial, segundo Darwin, por processos que ocorreram ao longo de milhões e milhões de anos, aquela ameba ali na base da árvore da vida deu origem a todos os diferentes tipos de vida que habitam nesse planeta. Uma ameba, por mutações, seleção natural em milhões de anos, vou falar sobre isso, deu origem a toda essa diversidade de vida. Parece muito difícil, não é? Não só parece, mas é. O povo na rua não compra essa teoria. Por que o povo na rua não compra essa teoria? Porque a intuição, que é um grande guia, diz que é impossível. Por mais que o cientista tenta convencer, ele fala, não, eu não acredito nisso. Uma ameba deu origem a um elefante, a uma girafa, a um bicho alado que voa, um caranguejo, uma árvore. É isso que Darwin um dia propôs. E, pasmem, a gente aceitou. Então, qual a proposta básica da evolução bioquímica agora? Uma ameba, um micróbio, se tornou numa microbiologista, que agora observa o seu tataravô no microscópio. As pessoas dizem que eu sou um pouco ácido, né? Um pouco de... talvez eu não devesse ser tão agressivo assim, né? É uma sátira que às vezes eu faço, mas é divertido, não é? Se a pessoa, o micróbio, se transformar na microbiologista, que agora observa o micróbio no seu microscópio, e se achar que isso é possível, não faz sentido, e não faz mesmo. Porque quais seriam os mecanismos para isso acontecer? Olha, os 3 grandes mecanismos da evolução. Aquela teoria que vão tentar te convencer que é verdadeira e vão tentar, talvez, primeiro dizer que para você aceitar que Deus guiou, e depois, né? Depois você vai se convencer que isso é verdade, vai abandonar Deus e vai manter vai substituir Deus por ela. Normalmente é isso que acontece, na maioria dos casos. É uma teoria que diz o quê? Que aquela ameba evoluiu com mutações, seleção natural e tempo. Agora, você vai aceitar isso? Não aceite. Por quê? Porque não faz sentido nenhum. Mas professor, tem tantos papers na Nature, na Science? Tem tantos cientistas? Tem. Meu professor me convenceu, te convenceu porque você não prestou atenção. Eles não convenceram. Por quê? Eu fui convencido por 40 anos, eu fui um evolucionista teísta. Mas depois que eu passei a estudar, você estuda um pouquinho e você percebe que não faz sentido. Olha, seleção natural é o segundo aqui. A seleção natural é um conceito extremamente trivial. A gente fica achando que a seleção natural é super poderosa. Ela não tem poder nenhum na realidade. A seleção natural só diz que vantagens são vantajosas. É um exemplo que eu sempre dou, né? Se você tem o seu competidor do lado e a comida está lá em cima e precisa voar para pegar, e se você tiver asa e ele não tiver asas, você vai ter uma vantagem, talvez, sobre ele. Talvez, hein? Nem sempre. Talvez ele seja mais esperto, você até voando, ele consiga chegar antes, de alguma forma. Mas a seleção natural, ela não diz aonde a asa surgiu. Ela só diz, se você tiver uma asa, você vai ter vantagens. E que é um conceito trivial, né? O mais apto é mais apto. O que tem mais capacidade de sobreviver, sobrevive. Percebeu quão trivial é o conceito? É trivial demais. E não dá para pôr superpoderes na seleção natural, né? E falou, nossa, Darwin descobriu uma grande coisa. Ele descobriu o óbvio, né? Nem sequer foi ele que descobriu isso, né? Criacionistas antes de Darwin já falavam sobre isso. Porque é óbvio. Então, a seleção natural, ela só diz que se você conseguir alguma coisa, talvez você tenha uma vantagem com ela. O grande postulado da evolução é que mutações criaram coisas novas, bugs, defeitos, ao longo de milhões e milhões de anos. Mas será que isso é realmente confirmado pela ciência? Absolutamente não. Às vezes as pessoas ficam bravas comigo, né? Talvez um de vocês esteja ficando. Mas é
a verdade pura e cristalina. A gente fica chocado porque a gente aprendeu na escola e tudo mais, né? Eu fiquei chocado também a primeira vez, porque eu fui 40 anos um evolucionista ateísta. Eu acreditava na evolução. Fiquei chocado, por uns dias, depois passou. E me convenci de que realmente eu tinha sido enganado por 40 anos. Então, olha, o que acontece com as mutações? A gente já estudou em laboratório. A E. coli, né, uma bactéria muito comum, ela foi estudada por mais de 40 anos, no mesmo laboratório, com os mesmos pesquisadores, né? Alguns mudaram ao longo dos 40 anos, mas o pesquisador-chefe sempre foi o mesmo. O Lenski. E a malária também, por 40 anos, mais de 40. E todas essas gerações foram sequenciadas, porque a gente tem agora como sequenciar o genoma. E foram olhar o que aconteceu durante 40 anos. 40 anos para a E. coli são 65 mil gerações. 65 mil gerações. Para humanos, isso daí dá milhões de anos. Milhões. E o que descobriram? Acho que mais do que o tempo em que a gente teria se separado do ancestral símio comum e formado chimpanzés e humanos. E a gente precisaria de muitas mutações para isso acontecer. E em 65 mil gerações de E. coli, malária, nada novo sequer foi formado. Nada novo foi formado por mutações. A gente descobriu que as mutações fazem exatamente o que as mutações deveriam fazer. Destroem, quebram genes, causam prejuízos, causam diminuição de sofisticação. Nada novo foi formado nesse planeta por mutações que tenha funcionalidade. Né? Nenhuma nova proteína funcional, nenhum novo caminho metabólico, nada. A gente descobriu que as mutações fazem o que elas realmente deveria fazer. Aí tem N exemplos, né? No livro Darwin Devolves, o Michael Behe fala sobre isso. E muitos livros, né? Do design inteligente, eu comento nos meus 2 livros sobre isso também. Então, eu vou dar o exemplo do Michael Behe, do Darwin Devolves. Tem vários, mas um bem legal é sobre o urso polar. Aí o evolucionista vai falar, tá vendo? Evolução em ação, evolution in action. O urso pardo evoluiu para o urso polar. Evoluiu? Não. O urso polar é branco porque ele perdeu a capacidade de sintetizar o pigmento do seu pelo. Ganhou uma vantagem com pelo branco? Sim, mas é uma vantagem apenas circunstancial. Ele perdeu a capacidade de sintetizar um pigmento. Ele come muita gordura? Sim, porque ele perdeu a capacidade de armazenar por longo tempo gordura. Então, ele tem que estar sempre se alimentando. Isso é uma desvantagem, é que tem muita foca nos polos. Lá ele conseguiu sobreviver. Mas a gente, não sei se assiste uns documentários no Discovery, às vezes eles passam um apertado quando é difícil de achar foca. Aí o urso natural não, hiberna por 6 meses, né? O mutante é sempre um degenerado, é sempre um animal que perdeu características. Ele pode se adaptar num certo meio ambiente, sim, mas comparado com o original, ele perdeu coisas. O vírus da coronavírus, o pessoal está falando aí, olha a evolução, ele está evoluindo. O coronavírus sempre foi coronavírus, né? Não foi um morcego, um pássaro, um elefante que se tornou um vírus. Ele vai ser sempre coronavírus e vai ser sempre um vírus de RNA. O que aconteceu é que uma degeneração, uma degradação, às vezes muda um pouco os spikes, a chave. E essa chave passa a abrir outras células erroneamente. Ele é um degenerado e está abrindo célula que ele não deveria. Eu tenho uma palestra sobre isso, né, dos coronavírus. Aí você vai falar assim, poxa, Marcos, mas aí é difícil, o problema é que os evolucionistas vão falar para mim que eu sou muito parecido com os chimpanzés, 99%. Será? Rapaz, isso daí já caiu há muito tempo, né? A semelhança genética dos chimpanzés com os humanos é prova de que a gente tem um parentesco absolutamente nenhuma. Nós somos 100% diferentes dos chimpanzés. Então, descanse em paz, garoto. O chimpa não é teu humano.
De forma alguma. E por quê? Eu falo no fomos planejados. A gente descobriu hoje que aquele 1%, né, que disseram que a gente era parecido, não tem nada a ver. Os trabalhos hoje mostram de 7% a 44% de diferença. E são 3,2 bilhões de pares de bases, uma diferença astronômica, estratosférica. O melhor artigo que eu acho é 33% de diferença. Nós somos 80% diferente em proteínas, 67% diferente no comprimento e na constituição dos nossos telômeros, que é a proteção dos cromossomos. Eles têm 24 pares de cromossomos, nós temos 23. Aquela fusão que disseram que ocorreu, nunca ocorreu. 24 é 100% diferente de 23. Tenta pôr 24 numa senha, né? E a senha é 23. A gente sua pela pele, desnuda, basicamente, né? Eles suam pelos pelos, totalmente diferente. O cromossomo Y dos chimpanzés é totalmente diferente do cromossomo Y dos humanos, e é um cromossomo extremamente preservado, porque ele é extremamente importante. Então, em 6 milhões de anos, jamais essa transformação poderia ter ocorrido. A fala e o raciocínio dos humanos excedem ordens e ordens e ordens de grandeza os chimpanzés. A gente foi para a Lua, a gente escreve softwares, a gente voa com aviões, engenhos extremamente sofisticados, né? Nossa mente excede em ordens e ordens de grandeza os chimpanzés. Eles têm uma certa racionalidade, sim, mas nem se compara, né? Nem com crianças. Às vezes o evolucionista quer tentar nos convencer de que chimpanzés têm a capacidade intelectual de crianças de 4 a 5 anos. Um grande engano. O fala e o raciocínio dos seres humanos é um Big Bang evolutivo. Então, pelo conjunto da obra, você pode perceber que não há a menor possibilidade de a gente ter qualquer parentesco com os chimpanzés. Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé. Mas você vai falar assim, nossa, Marcos, e os hominídeos? Aí eu falo no meu livro, né? Os crânios de Dimanes, se foram encontrados na Geórgia, um país aí do lado da Ucrânia. 5 crânios na mesma cova, foram datados de 2 milhões de anos. Um crânio em particular, o número 5, dá uma olhada aqui, a parte de baixo do crânio, aqui do maxilar, era Homo erectus, características do Homo erectus. A parte de baixo do Homo rudolfensis. Homo erectus, da face, e a parte de cima do crânio, do Homo habilis. Como é que pode ter 3 hominídeos no mesmo crânio? A conclusão do estudo é que a variabilidade dos seres humanos, do crânio dos seres humanos, é muito grande. E há 2 milhões de anos é a mesma de hoje. Então, eu brinco, né? Se você for num cemitério e pegar os de São Paulo, por exemplo, não é? Muitos crânios, você constrói toda aquela história de hominídeos. Todos os hominídeos caíram, todos eles, eu falo no meu livro. O último foi o Homo naledi, que vocês estão vendo aí. Foi anunciado com grande pompa e entusiasmo, sem datação. Foram datar 250 mil anos, 10 vezes mais novo que deveria. Então, o Homo naledi deveria estar lá em 2,5 milhões de anos. 250 anos ele foi datado. É muito mais jovem que 200. Não, a datação sempre dá mais velho. Mas 250 não dá para encaixar no modelo evolutivo, né? Foi anunciado com grande pompa. Mais um que é desbaratado. Aí eu brinquei, né, no meu Face. Olha só, fizeram a foto dele. Você fica achando, poxa, mas tiraram a foto, né? Isso aí é uma obra de arte. Não é o Homo naledi, é o Homo nalisa. Uma obra de arte. Bom, aí você vai falar, mas da onde vem, Marcos, toda essa variação? Está embutida no nosso próprio código genético. Hoje a gente já descobriu que o código genético é extremamente flexível. Tem o overlapping genético, o splicing alternativo. As informações não são num único cromossomo, você perde partes de informação de vários cromossomos, compartilha. Tem genes que estão silenciados, genes que, dependendo da necessidade, são expressos, né? Tem a filogenética, e não explica como uma coisa nova apareceu, mas características silenciadas no pai e que são expressas podem aparecer no filho. Incrível, nós somos de extrema variabilidade. Olha esse casal, né, de indianos.
teve um par de gêmeas. Uma negra linda, uma negrinha linda, maravilhosa. Olha que cor de pele fantástica, não é? Olha esses olhos negros, né? O cabelo encaracolado, linda. E uma loirinha também linda, olhos verdes, pele clara. A diversidade, né? Que só um grande Deus poderia ter construído. E tem vários e vários exemplos assim. E os milhões de anos? Essa acho que é a melhor de todas, né? Há um tempo atrás, a Mary Schwartzer, uma paleontóloga nos Estados Unidos, mandou buscar um osso de T-Rex que tinham achado e cortaram o osso porque não cabia no helicóptero. E o osso cheirava mal, devia estar fossilizado, mineralizado, mas não estava ali, cheirava mal, tinha tecido mole, células sanguíneas, aqui a seta está apontando para o colágeno, né? Aquele material elástico, né? Colágeno que faz a estruturação dos nossos músculos e ossos e tudo mais. Gente, os milhões de anos foram-se. Tecido mole não sobrevive por 60 milhões de anos no meio ambiente, né? Tem raios cósmicos e tudo mais. E dinossauros comiam pássaros, a gente acha pássaro no estômago de dinossauro, e diz que dinossauro evoluiu para canário, dino virou canário. Percebeu? A gente tem uma luta contra uma teoria totalmente desvinculada da razão, totalmente desvinculada das evidências, uma teoria que chega a ser hilária muitas vezes, e que é anunciada como mais lei do que a lei da gravidade. Não, levante a cabeça, garoto. Você vai defender a racionalidade da sua fé, a sua fé está alicerçada na razão. Toda essa situação, né, ela tem um momento histórico também, em 1996, quando Michael Behe escreve o livro A Caixa Preta de Darwin, e a teoria do design inteligente agora é uma opção científica. Então, o cristão tem, além de ver grandes problemas no modelo da evolução do cosmos, no modelo da evolução química e no modelo da evolução bioquímica, hoje tem uma teoria aliada, uma grande aliada, a teoria do design inteligente, que com argumentos bioquímicos, pela primeira vez expressos no livro do Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin, defende com esses argumentos a tese de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos, colocou prontos por design inteligente. Design é um arranjo de partes. Então, o cristão tem essa alternativa também, né? Ele não só desmonta o modelo que tenta mostrar que o universo e a vida surgiram sem a intervenção divina, mas ele também tem uma alternativa, uma teoria que defende a racionalidade da sua fé, mostrando que o universo e a vida foram feitos prontos. Eu traduzi esse livro para o Discovery Mackenzie, né? Caixa Preta de Darwin. Afinal, eu vou falar como você pode adquirir com desconto, tá bom? Então, essa é a teoria hoje. A gente tem uma teoria aliada, a teoria do design inteligente. O aliado da ciência não é o casamento, né, da nossa fé com uma teoria falida. O aliado que temos na ciência é a teoria do design inteligente. Ciência que desenvolve metodologia científica, que permite, não é, você defender que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. Como é que nós sabemos? Porque a vida tem complexidade que não se pode reduzir, portanto, não se pode construir. Ela tem que ser feita pronta, não pode ser construída gradualmente. Ela tem informação arbitrária que só uma mente inteligente poderia ter estabelecido. E ela tem exemplos de antevidência, de problemas que foram resolvidos, futuros, de antemão. E uma antevidência genial. E se você soma a complexidade e a informação em evidência, você pode calcular o coeficiente de inteligência do universo da vida. Se ele for baixo, Darwin estava certo, forças naturais, mas se for alto, design inteligente. E o coeficiente de inteligência do universo da vida é o infinito, e cada vez que a gente estuda, esse infinito aumenta mais. Muito bem, olha, agora eu queria falar rapidamente sobre algumas evidências, né, que a gente tem do design inteligente. Ia falar top temas, eu só vou falar sobre rapidamente alguns. A gente tem mais nos 3 livros, né? Depois, se você quiser adquirir, ler, se você já tem, né? Tem várias evidências. O Fomos Planejados já está na 6ª edição, né? O Foresight foi traduzido agora pela editora do Mackenzie para o português, né? Rapidamente, porque eu já estourei meu tempo, que eu falei dos 30 minutos. Se você vê um motor
Você tem dúvida que foi uma mente inteligente que fez? Ele tem design, ele tem propósito, ele tem eficiência, ele tem função, ele tem uma arquitetura que mostra que uma mente inteligente fez. Vários. Mas a gente vai na vida, o que a gente encontra? Vários e vários motores. Por exemplo, robôs nanomoleculares. Olha aqui, isso aqui é um robozinho nanomolecular que está andando dentro das nossas células. Eles têm pernas, têm cabeça, eles sabem o que carregar e para onde carregar, de onde partir, para onde chegar, as quinesinas. Robôs nanomoleculares nas nossas células. A Terra tem um grande problema, ela é atacada de vez em quando pelo vento solar que o Sol emite, mas ela está protegida por um campo magnético fantástico, não é? Uma liga de ferro e níquel, que nas suas propriedades físico-químicas, quanto mais você se aprofunda na Terra, ela fica sólida, líquida e sólida, incrível. Então a gente tem uma esfera de ferro e níquel sólido que gira, né, lubrificada por ferro e níquel líquido, gerando um campo magnético protetor. E aí chega esse vento solar que é desviado para os polos, ioniza a nossa atmosfera, criando um show, a aurora boreal. E é um ajuste extremamente fino de propriedades físico-químicas, não é? Então, se o ajuste fino das constantes universais já é extremamente favorável ao design inteligente, na química do universo da vida a gente vê muito, muito, muito mais ajuste fino. E é um show, né? Eu digo que o design era exibido e exagerado, né? Depois de proteger a Terra, ainda ele dá seu show de luzes e cores. Então, conclusão, gente. O cristianismo e a ciência. O cristão está de paz com a boa ciência. Ele está afogado e atolado com a boa ciência de que um ser inteligente que nós conhecemos como Deus fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E a gente pode racionalmente, claramente, tranquilamente defender a nossa posição. Primeiro, porque as teorias que se opõem a elas são extremamente debilitadas, falidas. Então, você estuda um pouco, você consegue facilmente, né, confrontá-las. E porque a gente tem uma teoria do nosso lado, a teoria do design inteligente, defensores pelo mundo, né? Mais de 2.000 membros hoje no Brasil, lista dos dissidentes de Darwin, academias de design inteligente pelo mundo, né? Então, a evolução se estabeleceu sem prova e depois de 150 anos continua sem elas. Então, não é uma teoria, não é mais lei do que a lei da gravidade. É uma proposta que faliu. E a evolução tem hoje uma forte adversária. A teoria do design inteligente está vencendo esse embate de Goliath. Bom, só para terminar, hein, isso aqui é demais. Essa mosca tem asas transparentes. E nas duas asas estão isso aqui é uma tatuagem de formigas. Pode, gente. A evolução poderia fazer alguma coisa assim? Chico. E tem tórax, abdômen, tem as patinhas, tem o olho, tudo. E é perfeito, bate com o número e com as proporções de formigas. Incrível, não é? E quando ela se mexe assim, o predador acha que ela está cercada por formigas. Uma mancha disforme protegeria? Absolutamente não. Não é? O predador não daria bolas para uma mancha. Ou isso foi feito pronto, né? Ou jamais poderia proteger essa. Evolucionismo teísta, né? A evolução é fato, Deus existe, Deus guiou a evolução. Gente, a evolução não é fato, é boato. Deus não poderia ter guiado um boato científico, tá bom? O design inteligente está vencendo a batalha. Olha, esse aqui, o Michael Birri veio no Brasil, no NASP. Que foto linda, né? Olha que jovens, bonitos, sorridentes, né? Por que o design inteligente está vencendo? Porque é uma teoria jovem, uma teoria que está do lado dos dados, e os jovens gostam de teorias alicerçadas na razão, não é? Nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução. Theodosius Dobzhansky disse isso. Mas teve um outro cientista que falou: nada na química do universo e na vida faz sentido senão à luz do design inteligente. Quem falou isso? Eu. O Discover Mackenzie, que eu coordeno, tá? Tem a página, assista os vídeos que tem lá e tudo mais. Felícia, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Eu tenho 15 palestras no curso Fiel de Liderança, se você quiser assistir. Já foram 9, agora são 15. Darwin, o homem que matou Deus? Não, Darwin
Darwin morreu, né? E Deus continua mais vivo do que nunca. Os nossos livros, se você quiser adquirir, está aí o QR Code, já cai direto no site da editora, e usa esse design inteligente, esse hashtag design inteligente, você vai ter 20% de desconto nos livros, tá? Darwin morreu, Deus vive. Muito obrigado pela sua atenção. Tirar o compartilhamento aqui, voltar para a galera aqui, aí, Igor, obrigado pelo privilégio de falar para a galera aí, estou disponível aí se quiserem fazer perguntas, discussão, estamos aqui. Obrigado você por aceitar o convite, né? Bom, alguém tem alguma pergunta? Pastor, alguém? Pastor, Pastor, seu microfone está desligado. Nenhuma pergunta, gente? Tá ouvindo? Agora sim, pastor, entrou. Então, fazer uma pergunta aí. O irmão colocou, por exemplo, a questão do design inteligente, né? Uhum. Eu lembro que uma vez, eu não tinha tanta experiência, era no começo do ministério, e um rapaz que era ateu, evolucionista, um parente falou assim, olha, conversa com ele, porque ele é bastante rebelde, vê se você convence ele. Era difícil, porque não tinha base nenhuma, né? E eu fui justamente nessa questão de inteligência do universo, né? Mostrando a questão, por exemplo, dos absolutos matemáticos de segundos, minutos, horas, dia, noite, semana, mês, ano, estação de ano, tudo batendo certinho. E ainda mais, uma série de outras coisas, circuitos dos ventos, falando, isso nasceu por acaso, Big Bang tem inteligência? Foi por aí. Perfeito, pastor. Acho que você usou o argumento do ajuste fino, né, do universo, ajuste fino da Terra, ajuste fino das condições para sustentar a vida. A gente tem 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem para que a vida possa ser viável aqui, né, pudesse ser viável no nosso planeta. Tudo é sincronizado, uma sincronia perfeita, né? A rotação da Terra, 24 horas. Se rodasse mais rápido ou se rodasse mais lento, a vida estaria aniquilada, né? Ela esfria e esquenta, esfria e esquenta. Quem estabiliza isso? A Lua. A Lua é o grande estabilizador da rotação da Terra. Se a Lua fosse maior ou menor, a gente rodaria mais rápido ou mais lento. Se não tivesse a Lua, a gente rodaria meio caoticamente. A Lua inclina o planeta Terra em 23,5 graus, então isso causa as estações primavera, verão, outono e inverno. É um conjunto absolutamente quase que infinito de coincidências cósmicas, que ou você acredita no milagre sem santo, né? Que isso tudo é um... Aí dizem assim, né, pastor? Mas tem um multiverso. É que existem milhões e bilhões, infinitos universos. E o nosso universo calhou de ter a sorte grande para ter tudo isso. Esse é um bom argumento? Não é, pastor. Sabe por quê? Já fizeram os cálculos do recurso probabilístico do universo. Os físicos e estatísticos fazem isso. Olha, a gente tem não sei quantas partículas, tem 3 bilhões de anos. Se todas as partículas, em todos os eventos, conspirassem para formar uma única coisa... qual é a probabilidade dessa única coisa se formar? Esse é o máximo de recurso probabilístico do universo. É calcular a sorte que o universo teria. Se toda a sorte do universo fosse canalizada para um evento, qual seria essa sorte? A gente pode fazer essa conta. Sabe o que acontece? Se quer para uma proteína do nosso corpo, não tem sorte suficiente. Para as 1.200 condições do planeta Terra, não tem sorte suficiente. Não tem sorte suficiente para as 26 constantes
Então, o argumento é falho, porque ele diz que a gente é sortudo, mas nós não somos sortudos. A sorte não formaria, mesmo com os milhões e milhões e milhões de infinitos universos, o universo que a gente vê. Então, isso foi no argumento extremamente forte e correto. Não há como você imaginar que tudo isso funcione de uma grande explosão, né? Uma grande explosão formaria isso? Jamais. Jamais. Realmente, nós estamos por cima, né? E é isso que eu quero que os jovens se convençam, pastor, porque muito jovem hoje cristão tem medo de entrar na universidade. Quando ele entra, ele vira um zumbi, ele fica escondidão. Deveria ser o oposto, né? E às vezes para ele ser aceito, ele fala, não, eu aceito a evolução. Eu acho até que Deus guiou, mas tudo bem, sabe? Ele se torna um evolucionista teísta. Aí ele, de segunda a sexta, ele está lá com os evolucionistas, no sábado ele descansa, no domingo ele vai na igreja, cultua a Deus, mas ele não conta para ninguém que ele defende a evolução lá na academia, tá? Porque se conta, né, tem uma grande oposição, porque não faz sentido, né? Aquela dicotomia, né? Eu fui assim, 40 anos. Eu na academia eu era um zumbi, eu chegava lá, aqui eu sou acadêmico, a minha religião eu deixei lá na igreja. Chegava na igreja e falava, aqui eu sou cientista, aqui eu sou cristão. Cientista ficou lá na universidade. Não precisa fazer isso. Hoje eu defendo a minha fé na academia, de peito aberto, porque entendi que a gente está atolado e afogado de evidências e a gente pode fazer claramente essa defesa. E quando a gente faz, tem uns debates e embates aí, tem um na Jovem Pan, galera, pode assistir, é do Pânico lá, aquele programa Morning Show. Tem um debate com um evolucionista lá, vê o que acontece, tá bom? A gente ganha de goleada, não é porque eu sou melhor que ele, é que meus argumentos são muito melhores, né? Tá bom? É verdade. Fantástico. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Ninguém? Então eu vou fazer uma colocação já. Apareceu alguém? Arthur? Manda ver. Opa, olha aí. Fala, Arthur. Doutor, foi muito bom enxergar isso e ver que nós estamos por cima mesmo, como falou o pastor, né? Na questão de poder fazer ciência, pois nós temos uma variável que é desprezada na equação aí, que é justamente na hora que eles tiram Deus do jogo, eles não tem mais como eles ter um cálculo exato das coisas. Mas como nós, como cristãos, como um jovem, da mesma maneira que o senhor falou que foi um zumbi na universidade, na academia, eu percebo que muitas vezes quando nós estamos na academia, nós somos imposto isso de tal maneira que é difícil da gente argumentar de alguma forma. É igual aquelas pesquisas que te fazem uma pergunta, te dão a alternativa A e B e você não concorda com nenhuma das duas, mas você tem que optar entre uma para continuar a pesquisa. E você tem que... E chega na academia, parece que essa é a impressão que eu tenho. A gente fica entre uma opção e outra da qual a gente não consegue brigar. Mesmo porque quando a gente chega lá, nós não temos... não temos o costume acadêmico para poder argumentar. Então, como que um jovem, um adolescente, pode chegar numa academia e fazer frente diante de duas opções, diante de opções que você não tem como entrar, né? Que você não concorda, mas tem que aceitar, porque senão você nem passa da academia, né? Você está fora dela. Primeira discussão que você tiver, você está fora. Claro. De que maneira que a gente pode começar isso? Então? Arthur, essa é a pergunta. A gente tem que ser bastante sábio, saber que a gente está no terreno inimigo, ser um espia, né? Dentro de uma... os espias, né, não vão, assim, se revelando, né? Mas o espia não é para se conformar com ele tem que ser sábio, e tem que procurar o horário, o local e a hora certa. Agora, o que eu acho é que a gente não deve ficar escondido eternamente, né? Você tem que ser sábio e encontrar o horário certo, a posição certa. Então, como eu disse, né? Como Davi enfrentando Golias.
Davi não foi lá de boa, né? Ficou dando sopa para Golias, né? Ele foi esperto com a funda e as pedras na mão. E Golias vacilou, ele derrubou. Então, você tem que saber que o inimigo é forte, o inimigo está bem estruturado. Infelizmente, as universidades brasileiras, na sua imensa maioria, estão dominadas pelo naturalismo filosófico e há toda uma doutrinação, né? Doutrinamento, como você preferir, do naturalismo, do marxismo, dos ismos todos da academia. Mas você tem uma funda e tem pedras e a sua mira é poderosa. Então, na aula de biologia, você fica quietinho, o professor vai falar alguma coisa, você levanta a mão, professor, o senhor falou de mutações, né? Mas o senhor viu os estudos do Lenski sobre a E. coli? 65 mil gerações, né, professor? E nenhuma coisa nova, entendeu? É assim que a gente tem que fazer. E vai cutucando. Eu acho que você não deve se expor, né? Não deve enfrentar não vai querer ser sem prudência. Você tem que ter prudência, né? Mas tem que se armar. Você tem que estudar um pouco, né? Eu não quero que você saiba química, física, biologia e tudo mais, mas você tem que conhecer um pouco, né, das disciplinas que você vai cursar e saber o que eles vão falar e estar preparado para defender a racionalidade da sua fé com os seus companheiros, né? Eles sabem muito pouco. O professor é mais difícil, mas seus companheiros sabem o quê? Aquela velha história que foi contada na sala de aula. Chega para o seu companheiro e fala assim, você escutou o que o professor falou hoje? Mas tem esse problema, né? Tem isso aqui, né? Não tem? Aí, assim, a gente vai minando aos poucos, né? E a partir do momento que você tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autoridade, você fala com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autoridade. Deus vai dar sabedoria para todos os jovens. O que o jovem tem que estar certo é que ele está contra o Golias e ele tem a pedra, a funda e a mira. E Deus está com ele. Ele vai derrubar o gigante e cortar a cabeça. Ótimo. Boa, hein? Tem uma outra aqui. Não é meio uma pergunta, mas é interessante quando nós olhamos a história e nós vemos como a ciência se desenvolveu de uma maneira estrondosa após a Reforma Protestante. E não só estrondosa, como a maior parte dos cientistas eram cristãos, né? E dos principais cientistas daquela época. E hoje nós somos relegados a terraplanistas, né? Todo cristão parece que é terraplanista. É uma tentativa de humilhar, né? E de tentar colocar a gente no lugar na área da fé e abandonar a ciência. E ver a história e ouvir uma palestra como essa é muito bom, pois mostra pra gente que nós temos mesmo tudo aquilo que é preciso para poder construir em cima de uma fé mais sólida, né? Não de um absurdo. Exatamente isso. Olha, qual é a estratégia que usam contra a gente? Eu digo que sempre é a estratégia de advogado de porta de cadeia. Eles não têm uma boa tese, eles não têm uma boa defesa. Então, a saída é desqualificar o adversário, como o advogado de porta de cadeia faz, né? Ele sabe que o bandido é bandido. E vai uma testemunha lá, ele vai desqualificar a testemunha, falar, olha, pro juiz, aquela não pode falar, porque ele é parente do primo, do vizinho dele, então não pode. Então saiba que essas coisas de atrelar o criacionismo com o terraplanismo, com irracionalidade, com negacionismo, né? Outro dia eu fui num programa, tem uma entrevista muito longa, né? 1h30, a Casa do Saber, esqueci o nome do entrevistador agora. A série é sobre negacionismo. Aí foi um terraplanista e foi mais um negacionista lá. E o pessoal falou assim, Marcos, você vai no negacionismo? Eu falei, vou, não tem problema, porque é isso que eles fazem mesmo. E aí, se você assistiu a 1h30, você vai ver que quem saiu como negacionista não fui eu, né? Então, essa história de que cremos em terra plana é uma estratégia de tentar nos desqualificar, mas saiba que é isso mesmo que vão fazer, porque é a última esperança.
Ninguém senta na mesa para discutir com... Os meus debates, eles cancelam, eles dificilmente aceitam. Quando aceitam, é aquele do Jovem Pan lá, assista. Outro dia, no ICB da USP, teve o Sandro de Souza, ele escreveu A Goliada de Darwin, um livro. Foi um debate histórico, pena que não foi gravado. Ele quase morreu. Quando eu fui cumprimentá-lo, ele estava suando frio. Eu achei que ele ia ter um ataque cardíaco. O debate foi bem acalorado, mas ele apanhou muito, gente. Ele apanhou muito, porque ele veio agressivamente, né, contra o design inteligente. Eu tive que revidar, né? E por que ele apanhou de novo? Porque os argumentos são muito fracos. E a gente, quando está preparado, a gente derruba o adversário, como o Davi derrubou o Golias. Então, não se surpreenda. A estratégia é desqualificar. Mas os argumentos que a gente tem são poderosos. E num debate, quando eles entram no debate, se você está preparado com o mínimo de conhecimento, as chances de sucesso é muito grande, tá bom? Muito bom. Tem alguém querendo falar. Olá? Tem alguma pergunta? O Arthur disse anteriormente a questão de a gente vai para as faculdades, as universidades, saindo do ensino médio, uma preparação, uma formação nessa questão, e a gente vai com medo, né, de ser confrontado e tudo mais. E eu ainda estou no ensino médio e já passei por essas questões de debates, professores fazerem isso nas salas de aulas, e uma questão que mais pegava era que quando a gente confrontava e falava, assim, né, como algo pode surgir do nada, não tem sentido, e eles rebatiam falando da questão de Deus. Como Deus surgir e como nós podemos depositar a nossa confiança em um ser que a gente não conhece, não vê e não sabe da sua existência. E aí a gente, assim, no meu caso, eu ficava muito com medo e com dúvida e não sabia o que falar e começava a tremer. Eu queria ouvir do senhor. Tá fechado. Fala pra ele que... Ai. É um zumbi, hein? Fala que não, tá fechado. Seu microfone tá fechado, Marcos. Vitor, desculpa, eu fechei porque estava dando Aí, ô Vitor, a gente tem que conhecer filosofia e teologia, não tem como escapar também. Não só ciência, mas a gente tem que conhecer um pouco de filosofia e teologia. Antes do meu envolvimento no debate inteligente, eu não saberia responder essa questão. Acho que eu também daria um checkmate. Mas, hoje, a filosofia já mostra isso claramente, não é? Que o universo é uma sequência de causas e efeitos. E você vai regredindo essa sequência de causas e efeitos, e você necessariamente vai ter que chegar numa primeira causa não causada. Agora, essa primeira causa não causada tem que ter poder para causar. Ela tem que ser atemporal. Ela tem que ter todo o poder para criar um universo que não pode ser um nada. E a primeira causa não causada é um Deus todo-poderoso, atemporal, que não foi causado, que sempre existiu, eterno, não é nem eterno, ele está fora do tempo. O Craig tem William Craig, né, que é filósofo e teólogo também, tem um vídeo magnífico sobre isso na internet. Magnífico, eu só não tenho... falando sobre a necessidade da primeira causa não causada, né? Tudo que... inclusive, ele comenta o modelo naturalismo do que o nada pulou do nada. A gente não tem evidência nenhuma, né? Nunca a gente viu, né? O nada produzir alguma coisa. Isso nem científico sequer é. Mas a gente sabe, por filosofia, por uma análise filosófica e lógica, que como o universo é uma sequência de causas e efeitos, há uma necessidade absoluta de existir uma primeira causa não causada, atemporal e toda poderosa. Então, Deus faz todo sentido dentro da filosofia.
E o nada, geral nada, isso aí não faz sentido nenhum, porque sequer é pior do que você imaginar que o mágico tirou o coelho da cartola, né? O William Craig usa esse argumento no vídeo. Procura aí, garotada, vocês vão achar. Como é que chama o vídeo? É a argumentação a favor de Deus, né? Tem o argumento ontológico e o cosmológico. Argumento ontológico e cosmológico. Cara, é fantástico a sequência, porque já foi traduzido, inclusive, para o português, você vai seguir, né? Da explicação. Ele falou, olha, tirar uma coelho da cartola, pelo menos você tem o mágico e a cartola. Né? E aí a gente tem o mágico, né? Tem o mágico, tem a cartola, e ele tem todo o poder, ele tem poderes além das forças naturais. Faz todo sentido. O Deus bíblico, ele é explicado filosoficamente. A lógica, ela está do nosso lado. Como que nós cremos num Deus que surgiu do nada? Não, a gente tem argumentos para justificar a existência de um ser atemporal, não causado e todo-poderoso. Cosmológico. Mas a gente tem que estudar, né, Matheus? Vitor, né, Vitor? Não tem jeito, a gente tem que se preparar um pouquinho de filosofia, um pouco de teologia, um pouco de ciência e cada dia mais estudar e se preparar. Temos que estar sempre pronto para dar a razão da nossa esperança. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Então, a nossa fé precisa ser alicerçada num firme fundamento racional. Temos que dar a razão, a racionalidade da nossa fé em Deus. E a gente tem que estudar, tem que ler o William Craig, o Michael Behe, tem um outro aí bem legal também, tal de Marcus Eber. Então, estudar esses caras aí, né? Tá bom? Certo. Eu mandei o link aí dos vídeos, creio que seja esse. Onde está? No chat? Deixa eu ver onde é o chat aqui. Tá bom, não, assistam. Fantástico, fantástico. Mas está aí para quem precisar. Também qualquer coisa eu mando depois no grupo lá que vocês estão. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser comentar agora. Queria só fazer uma observação da colocação que o doutor fez da questão de Davi enfrentando Golias, né? Da pedra, da funda e da mira, né? Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, a pedra, a funda e a mira. É um bom argumento para os nossos jovens de hoje, né? Porque o irmão colocou também que esses seres continuam sendo esses seres, né? O chimpanzé não mudou nada. Cadê a evolução do chimpanzé, da borboleta, dos jacarés, de todos os seres, né? Eles permanecem segundo as suas espécies, né? A verdade é que todos eles permanecem sendo o que são. Pastor, tem um livro do Michael Behe, agora o Darwin Devolves, e ele mostra exatamente isso. Há uma diversificação, há uma mudança, mas o limite são as famílias. Então, chimpanzé sempre foi chimpanzé, humano sempre foi humano, canino sempre foi canino, felino sempre foi felino. Provavelmente, um casal original de caninos deu origem aos cães, raposas, lobos e coiotes. Um casal original de felino deu origem, né, aos diversos felinos. Mas felino é felino, canino é canino, né? A família, a classificação em família é provavelmente o que a Bíblia usa como espécie, né? A espécie da Bíblia, hoje a gente sabe que são as famílias. Então, segundo as suas famílias, segundo as suas famílias, a Bíblia está falando. E hoje, né, a gente sabe disso, que canino sempre será canino, felino sempre será felino. E por que a gente sabe disso? Porque a gente estudou a vida, estudou as possibilidades de variações e sabe que não passa do nível de família. Não passa do nível de família. As espécies se diversificam, sim, mas está abaixo da família. Vai diversificando, não cruza mais, mas aí que está o problema, né? Essa diversificação, ela vai gastando material genético, ela vai afastando os seres,
E aí ocorrem extinções. Então, a única coisa que aconteceu nesse planeta é diversificação com extinção. Diversificação com extinção. Porque gastou o recurso genético, tá bom? O Igor, o vídeo são 2 bem legais, mas o mais legal não está aí ainda, tá? Eu vou descobrir ele, que é toda uma animação, sabe? Aparece o mágico tirando o coelho da cartola, as coisas aparecendo do nada e tudo mais. Fantástico. Eu vou mandar para vocês, eu vou descobrir o link aqui. Agora a Lady Murphy vai dizer que eu não vou achar, mas eu vou descobrir e eu mando para vocês. Sem problema, se o senhor encontrar, mande sim que eu coloco lá no grupo que tá todo mundo e disponibilizo para todo mundo ver. Sim, vai ser bem legal, vocês vão gostar. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Doutor. Oi? Pode ir, vai. O Miguel e a Isabelle tem pergunta, hein? Ela vai ou não vai? Então... Quem é o primeiro? Tira para o ímpar. Eu falo. Ela fala, as damas primeiro. A minha pergunta é o seguinte: existiu dinossauro mesmo ou não? Queria saber. Oi, Isabelle. É mais certo do que existiu o dinossauro do que a gente existe, tá? Porque a gente só um, tá? Talvez você seja extinta e eu seja extinto, ninguém vai ficar sabendo que a Isabelle e Marcos habitaram esse planeta, mas dinossauro, com certeza. Nos Estados Unidos, por exemplo, Isabelle, tem o Vale dos Dinossauros, com milhares e milhares e milhares de dinossauros soterrados juntos. Os maiores dinossauros que já existiram, que eu nunca lembro o nome deles. Tudo adulto, assim, vales e vales e vales, né? Encontra na América do Sul e tudo mais. Tem gente que acha que aqueles que você vê no museu foi construído com polímero. Não, muitos e muitos e muitos achados de fósseis de dinossauros. Dinossauros existiram, 58 famílias de tipos básicos de dinossauro, né? E habitaram esse planeta. A Bíblia descreve o Leviatã, né? No maior debate registrado na literatura, né? Que é Jó com Deus. Deus fala para Jó, quem fez esse animal assim, assim, assim? Ele interrompe o curso dos rios. A sua cauda é como a árvore lá, né? Ele cita... Não tem animal com aquela descrição, a não ser o maior dinossauro que habitou esse planeta. Dinossauros existiram, habitaram esse planeta, estiveram aqui entre nós. Habitaram com os homens. A imensa maioria deles era herbívora. Eles comiam plantas. Estiveram na Arca. Eu tenho uma palestra sobre... Noé, a Arca e o Dilúvio, se você quiser, pegar mais recente, que já está bem atualizada. E, ao saírem da Arca, 58 tipos básicos de dinossauros, para você colocar na Arca, cabe numa quarto da Arca, tá? Aquela Arca era imensa. O parque Ark Encounter, lá no Tennessee, nos Estados Unidos, né? Kentucky, nos Estados Unidos, você mostra que é imensa a Arca. 58 tipos básicos de dinossauros, eles quando nascem, são pequenos, caberiam numa sala. E aí, quando saíram, o mundo muito hostil, não tinha pouca vegetação, grandes variações de temperatura, e eles foram morrendo e foram extintos há poucos anos atrás. Eu não sei, milhares, talvez, certamente milhões não. Então, eles existiram sim, há muitas evidências da sua existência. O T-Rex fizeram o proteoma, Isabelle, fizeram o proteoma do dinossauro, pegaram as proteínas e sequenciaram os aminoácidos do dinossauro. Né? Aquela história lá do Jurassic Park, que vai pegar o DNA e vai transformar em dinossauro, já é outra coisa. Mas que caracterizaram molecularmente os dinossauros, já caracterizaram.
Agora, o que aconteceu com eles é que o mundo se tornou muito mais hostil, né? E eles não conseguiram sobreviver o suficiente para chegar até a nossa era. E uma pena, porque seria maravilhoso ter dinossauro por aí, né? A molecada adoraria, eu também. Tá bom? Eu posso fazer a minha pergunta? Oi, sim. Quem é? Miguel. Eu sou de Aracaju, Miguel. Sergipe. Fala, grande. Esses negócios aí de debate aí, já tive muitas oportunidades já entre ciências e história e por aí vai. Só queria dar um exemplo até, por exemplo, de um professor de história aqui, ele se diz cristão evangélico, inclusive o colégio que eu estudei era batista, ele questionou dizendo que não entende porque as igrejas mandam missionários para tribos indígenas, para impor religião. Eu digo, então ele deve estar vivendo na época dos jesuítas, né? Mas vindo para o lado da biologia, surgiu aí depois no Domingo Espetacular, quero saber da sua opinião, um estudo dizendo que haveria uma sequência no DNA, dizendo que a sequência seria assim, 10, 5, 6, 5, que seria, traduzindo para o hebraico, seria a palavra Javé, que seria a assinatura de Deus. Eu quero saber se isso é verdade ou não. Ô, Miguel, é verdade, existe, você pode detectar isso no DNA. Eu uso esse argumento como uma evidência da existência de Deus? Não. Porque apesar de ser pouco provável, ele não é impossível que isso seja acidental, né? Pode ser uma mera coincidência. Muito pouco provável que seja uma mera coincidência, mas pode ser. Como tem também uma proteína que tem uma forma de cruz. Aí o pessoal fala, olha, tá vendo, né? A cruz de Cristo registrada nas proteínas. Eu acho que eu vou perguntar para Deus se foi intencional ou não, mas tem proteína de diferentes formas. Poderia ser que acidentalmente ela adquiriu uma forma de cruz. Então eu não uso esse argumento, né, dos números refletirem as letras do hebraico, né, de Deus, Yahvé, né? Porque eu acho que apesar dele ser um bom argumento, ele não é um ótimo argumento. Agora, no DNA, existem evidências muito, muito mais fortes, que não são ótimas, são excelentes. Por exemplo, Miguel, o DNA, o RNA usa ribose, o DNA usa desoxirribose. Ribose e desoxirribose. Por que essa troca? Nenhum professor fala, eu explico isso no meu livro. Uma estratégia extremamente inteligente para você controlar a estabilidade do DNA contra o RNA. O RNA é instável porque usa ribose e o DNA o RNA é instável, o DNA é estável porque usa desoxirribose. No código, né, o RNA usa uracila e o DNA usa timina. Extremamente inteligente, é uma estratégia de preservação da integridade da informação, que jamais processos naturais poderiam fazer. Então, eu acho que existem outras assinaturas que ele colocou lá que são muito, muito mais evidências do que essa. Essa dos números eu tenho que perguntar para ele. Chegar lá e falar, Deus, vem cá, chega aqui no cantinho. Aquela evidência foi um acidente ou o senhor pôs de propósito mesmo? Eu acho que ele vai falar, Marcos, pôs de propósito mesmo, para tirar uma com os evolucionistas, tá? Mas eu não uso, porque se eu for usar, aí os caras vão falar assim, não, isso pode ser uma coincidência, eu vou ter que admitir que pode. Então, eu gosto de usar as mais fortes, tá bom? Agora, deixa eu complementar aqui agora. Você falou que esse é um argumento bom, mas existem argumentos excelentes, né? Agora eu quero saber quais são esses argumentos excelentes. Já falei 2, né, o Miguel, falei 2. A troca de do ribose por desoxirribose no RNA e no DNA. A troca de uracila por timina, as bases nitrogenadas. O RNA usa um código. Por exemplo, 4 bases, 3A3 codificando os aminoácidos. E, por exemplo, no código CTA codifica o aminoácido valina, CTA igual valina. Existe alguma força
natural, química, que atrele CTA com valina, não existe. Não existe nenhuma relação de CTA com valina, físico-química. Não é porque CTA é CTA que vai dar valina. O que faz? É a forma do CTA, são as ligações que o CTA estabelece. Nada no CTA traduz como valina. A única coisa que faz que o CTA se traduza como valina é porque há toda uma estratégia montada de informação que fala para o código, olha, CTA vai ser igual a valina. Agora, quem fez isso? Você vê que a informação veio externa à matéria, vem de uma mente inteligente. É como no código ASCII. Quem diz que 100001 é igual à letra A? Ou 1010 é a letra B, C, D? O cara que estabeleceu o código. Ou 100001 não se reflete na letra A, o outro não se reflete na letra B. São duas linguagens totalmente distintas, contrastantes, e que só existe uma relação porque uma mente inteligente estabeleceu. E aí eu te dei 3, eu ficaria a noite inteira aqui, tá? Extremamente fortes a favor de uma mente inteligente. E proteína funcional, Miguel, com 150 aminoácidos, esgota os recursos probabilísticos do universo de que uma proteína funcional com 150 aminoácidos se poderia formar aleatoriamente. Não tem sorte suficiente para a gente ter a sorte de uma proteína funcional se formar. Por isso que eu uso o argumento das proteínas. Esse eu tenho certeza. Eu não vou perguntar para Deus se foi por acaso ou porque ele que fez ela funcional. Eu sei que ele fez funcional. A gente tem hoje como avaliar. E a avaliação é clara. Foi feita intencionalmente, de propósito. Bom, alguém tem mais uma pergunta? A última? Peraí, eu já escrevi ela no chat mesmo. Peraí, só tem uma pergunta também que aqui diz. Marcos, você pode depois liberar o QR Code dos seus livros? Sim, com certeza. Quer que eu coloque na tela para todo mundo ver novamente? Seria bom. Se você estiver preparado aí para dar um print screen, eu vou colocar aqui na tela. Espera aí. Uhum. Aí você já procura, você já dá um print screen, né? Deixa eu... Agora eu estou me perdido aqui, já voltei. Volta para cá. Present now. Your entire screen. Pronto. Pessoal, esse é o QR Code para pegar os livros, tá? Dá um print screen aí você já... Salve aí. Maravilha. Obrigado. Bom, vou ler a última pergunta. Ele escreveu aqui no chat, eu vou ler para o senhor. Doutor Marcos, você poderia falar um pouco sobre as datações arqueológicas? É que muitas vezes é utilizado como argumento pelos evolucionistas, como, por exemplo, para dizer que os dinossauros não viveram com o homem, mas não entendo sobre esse assunto. Também já ouvi muito usar como prova que hominídeos ancestrais viveram há mais de 15 mil anos, que a Terra tem 4,5 milhões de anos. Olha, por exemplo, disseram que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos atrás. Aí acharam tecido mole no dinossauro. 60 milhões de anos com tecido mole, pode esquecer, Mateus. Mateus, né? Acho que está faltando um ali. Pode esquecer. Raios cósmicos batem no solo, entram pelo solo e atingem matéria orgânica enterrada. E a gente sabe hoje que mais de 200, 300 anos não deveria resistir. Olha, mais de 200, 300 anos o tecido mole não deveria resistir. 60 milhões, não. Não sei se foi 1000 anos, esse que foi achado 2.000, 1.500, 500, mas eu sei que 60 milhões não foi. E por que os métodos de datação têm problemas? Vou explicar para vocês.
Ó, pensa num copo pingando água. Aí eu vou perguntar para você assim, quantos anos faz que esse copo pinga água? Quanto tempo faz que esse copo pinga água? Para você responder essa questão, você teria que saber como é que o copo partiu, se ele partiu cheio, se ele partiu meio cheio, e se a taxa de gotejamento sempre foi a mesma. A gente tem essa informação? Não tem. O decaimento, né, de radioisótopos, como o carbono 14 e os demais elementos radioativos, depende de você saber o quanto tinha no início e qual foi a taxa de decaimento, se ela sempre foi a mesma. Aí no carbono 14, por exemplo, raios cósmicos que batem na atmosfera, que transforma nitrogênio em carbono 14. O carbono 14 vai participar do ciclo do carbono, do CO2, vai ser absorvido pelos... São 11 pressupostos que você tem que fazer para que o método funcione. Você tem que fazer o pressuposto que as coisas nunca mudaram, o uniformitarismo. Você tem que fazer o pressuposto que o copo partiu cheio, que a taxa de gotejamento sempre foi a mesma. São 11 pressupostos. Aí eu sempre digo, qual é a chance de 11 pressupostos estarem certos contra um deles estar errado? É muito mais provável que um esteja errado e que o método não funciona. Por isso que eu não aposto um centavo sequer em nenhum método de datação, porque é pressuposto demais, a gente não tem informação do passado para confiança de menos. Eu não tenho confiança, eu acho que os métodos... Agora, tecido mole em dinossauro, eu sei que não sobrevive 60 milhões de anos. Milhares, no máximo, não milhões. Por isso que eu sei que dinossauro foi extinto há poucos anos atrás. Milhares, não milhões. Aí sim, é um método que eu posso confiar, porque tecido mole, pensa, gente, material orgânico, 60 milhões de anos enterrado e ainda continua cheirando mal? Pensa aí, é 1 milhão de anos, 2 milhões, 60 milhões de anos, jamais. Verdade, doutor. Precisa mesmo de muita fé, né? Mais do que para acreditar na arte, né? Ó, é Matos, né? Ó, Matos, beleza, cara, não é Matheus, né? Eu achei que era Matheus, desculpa aí, né? Todo mundo deve fazer isso, é culpa do seu pai, fala com ele. Mas obrigado, viu, pastor, por aceitar o convite novamente, obrigado por todos que estão aqui participando. Foi muito bom ter você conosco, a palestra. Agora eu vou passar para as informações sobre o Kahoot, né? Se o pastor tiver se o doutor, desculpa, tiver alguma tarefa para fazer, alguma coisa para fazer e não puder ficar, sem problemas, viu? Se quiser. O Igor, eu tenho uma outra live às 10 aqui e eu tenho que... Vou comer alguma coisa, tomar um suco, um cafezinho quente, então se você me liberar, seria legal. Valeu, hein? Tá bom? Ó, gente, foi um privilégio muito grande estar com vocês. Espero que tenha formado aí valentes combatentes para a defesa do design inteligente, tá bom? Valentes combatentes do design inteligente. Maravilha. Olha, um abração a todos, hein? Até mais. Isso aí. Obrigado, pastor. Boa noite. Bom, passando agora para o nosso Kahoot. Esse é o nosso